Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, comentando esta lição maravilhosa, esta aqui, a lição de jovens deste quarto trimestre do ano de 2016. Hoje estamos comentando mais uma lição, esta lição que é a lição de número 7. Estamos sempre aqui nesse seu canal de educação cristã, que é Minutos de Educação Cristã na Web. E o nosso propósito, o nosso objetivo de fato é poder trazer algumas orientações, algumas dicas para os professores da EBD que trabalham mais especificamente com jovens. Hoje estamos com um tema chamado Quando o legalismo substitui a adoração. Certamente não podia faltar essa temática dentro de um assunto tão importante que é a essência da adoração cristã, porque o legalismo ele sempre esteve presente na história do povo de Deus. Infelizmente, o legalismo não é uma coisa danosa, sobretudo para a adoração. Tem a ver com uma supervalorização ao formalismo religioso em detrimento desta espontaneidade de adorar a Deus. Nesta lição, você que é professor deve estar ciente dos objetivos, que o primeiro é discutir as origens e manifestações do legalismo no Antigo Testamento. O segundo é demonstrar que o legalismo era um desafio constante para a igreja primitiva. O terceiro seria refletir a respeito das atitudes a serem tomadas para evitar o legalismo. Nós temos aqui na nossa lição, o primeiro tópico vai tratar sobre o surgimento do legalismo no Antigo Testamento. No primeiro ponto do primeiro tópico vai dizer da institucionalização ao legalismo. Notem bem, o fato de institucionalizar a adoração não quer dizer necessariamente que haverá a presença do legalismo. Nós vimos na lição passada que a institucionalização da adoração de fato era algo extremamente importante devido a uma grande demanda do povo crescente, povo de Deus. E aí vimos que nessa prática da institucionalização estava, por exemplo, a celebração a Deus através das festas, dos sacrifícios e tantas outras coisas que Deus estabeleceu através de Moisés na sua lei. A grande questão é que o povo foi se acostumando com a prática do culto, com as demonstrações da adoração a Deus através de rituais, e eles passaram a continuar praticando esses rituais. Claro que não foi todo o povo, mas uma parte do povo. Eles começaram a se acomodar com as práticas de adoração através de rituais, sem necessariamente colocar o coração naquilo. É claro que isso pode acontecer também nos nossos dias, independentemente de institucionalizar ou não a adoração. O grande perigo do legalismo é justamente você estabelecer o ritual, você estabelecer a liturgia única e exclusivamente como forma de adoração. É você colocar isso em primeiro lugar, em detrimento da sua espontaneidade e singularidade de adoração especificamente de cada um. Note uma frase que o comentarista coloca aqui, nesse primeiro ponto do primeiro tópico. Ele diz o seguinte: ao invés do povo cumprir as ordenanças divinas por amor e obediência ao Senhor, parte do povo passou a executar os mandamentos de maneira mecânica e vazia de intencionalidade, ou pior ainda, por puro interesse. Então, esse é um problema que surge no Antigo Testamento e que ele começa a perpetuar-se ao longo da história do cristianismo em o Novo Testamento e ao longo da história da igreja até os nossos dias. Então, o legalismo surge justamente numa supervalorização dessas práticas ritualísticas sem que o coração do povo estivesse voltado para Deus. No segundo ponto, ele vai falar sobre o legalismo como causa da tragédia na família do sacerdote Eli. É muito patente, muito claro
nós começamos a ler, sobretudo os capítulos 2, 3 e 4 do livro de Samuel, né? 1 Samuel, a gente começa a perceber que o sacerdote ali, alguém que era responsável pela celebração do culto, pelo ritual ali no templo, ele perde totalmente a organização deste culto, quando seus filhos eles começam a agir de maneira indevida, quando eles começam a agir de maneira equivocada e, sobretudo, de maneira descomprometida com Deus. Eles começam a fazer uso do sacrifício, né, em prol de si mesmos. Eles começam a descumprir alguns propósitos da vontade de Deus, simplesmente fazendo-se valer o fato de serem da tribo de Levi. O fato de que alguém era da tribo de Levi e obviamente estava autorizado a exercer algumas práticas dentro do templo, não quer dizer que eles deveriam descumprir com algumas orientações dadas por Deus. Então muitas vezes isso aconteceu no meio do povo de Israel e com certeza foi um caos para a vida espiritual daqueles que assim fizeram. No terceiro ponto do primeiro tópico ainda, ele vai falar sobre a denúncia do legalismo no discurso dos profetas. Há vários profetas no Antigo Testamento que eles denunciam que eles são usados por Deus para ir de encontro a esse tipo de adoração falsa, esse tipo de adoração muitas vezes única e exclusivamente ritualística. E o comentarista ele cita o exemplo lá do profeta Isaías, sobretudo no capítulo 1, do versículo 11 ao 23, o profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 1 ao 18, o profeta Amós, onde no seu livro, no capítulo 5, versículo 21 ao 23, tratam sobre assuntos concernentes a esse legalismo religioso. Você que é professor dessa faixa etária, por favor, durante essa semana, dê uma lida nessas passagens de Isaías, Ezequiel e Amós, e isso vai lhe dar, com certeza, uma substância maior para poder compartilhar e trabalhar essas questões do legalismo presente no Antigo Testamento, não somente isso, mas também de uma atitude de levantar-se, de se opor a tal prática usadas por três grandes profetas, homens de Deus. No segundo tópico, a lição continua falando sobre a luta contra o legalismo na igreja primitiva. Antes de tratarmos da igreja primitiva, você percebe nas páginas do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus foi um dos grandes opositores ao legalismo. O legalismo ele é muito latente, ele é muito visível nos evangelhos através das atitudes dos fariseus. Exatamente, a palavra fariseu quer dizer separado, e pesquisando um pouco sobre a história dos fariseus, o fariseu era um grupo religioso, era uma seita religiosa que ela surge em meados do período interbíblico, né? Período antes de Cristo, naquele período que os irmãos bem conhecem, de cerca de 400 anos entre Malaquias e os evangelhos. Há um período de silêncio, onde Deus não levanta qualquer profeta literário, né? Não há nenhum tipo de escrito sagrado, e N coisas aconteceram nesse período, dentre as quais o surgimento de alguns movimentos religiosos ali na Palestina. No caso dos fariseus, foi um movimento religioso importante. Por quê? Porque era um movimento religioso que se opunha à ocupação daquela ideologia helenista, né? Havia uma tentativa de helenizar a cultura judaica, ou seja, de influenciar a cultura judaica pela cultura grega, desconstruindo a perspectiva religiosa judaica. Neste momento, houve um movimento religioso chamado Hassidim, que foi muito importante para combater esse tipo de oposição à religião judaica. Dentre esse movimento surgem os fariseus. Então, a priori, eles surgem com uma boa proposta. Mas os fariseus começaram a se acomodar pela fama e a titularidade que tinham como doutores da lei, como homens que eram cumpridores da lei, e eles começaram a se acomodar por terem essa titulação, por terem essa fama, essa reputação, e começaram a viver encostados única e exclusivamente
nessa reputação sem que houvesse a essência da prática da palavra de Deus. Esse é um grande alerta para nós, né? Nós não podemos viver do passado, daquilo que fizemos, daquilo que adoramos, daquilo que oramos, daquilo que ensinamos, que lemos, que estudamos, que vivenciamos. Não. A adoração ela é algo que é constante, que é perene. A adoração é algo que deve ter acontecido nas nossas vidas, obviamente, no passado, e deve acontecer no presente e influenciar o nosso futuro. Então, os fariseus eles demonstram uma acomodação simplesmente no fato de terem essa titulação, essa repercussão do seu movimento, mas na época de Jesus, Jesus os chama, os intitula de sepulcro caiados, ou seja, eles tinham uma aparência extremamente bela, uma aparência de religiosidade, contudo, na vivência, na prática cotidiana, eles vivenciavam uma vida totalmente descomprometida com a palavra de Deus. Então Jesus combate veementemente os fariseus e, consequentemente, seus discípulos e apóstolos também opuseram-se a essa prática farisaica. Então nós percebemos isso muito preponderante. Contudo, esse movimento ainda continua crescente através de uma prática legalista, sobretudo entre os judaizantes. Um grupo de judaizantes, ou seja, quem eram os judaizantes? Eram judeus cristãos que aceitavam a fé em Cristo, contudo, não abria mão das práticas ritualísticas do Antigo Testamento, onde o próprio Jesus já não cobrava mais. Por exemplo, eles faziam menção de que todos os homens tinham que ser circuncidados ao 8º dia, né? As crianças que nasceram e aqueles que aceitavam a fé em Cristo, abraçavam a fé em Cristo, que não eram judeus, eram gentios, né? Só lembrando que gentios são todos aqueles que não são descendentes de Abraão, que não são judeus. Então, com o avanço da igreja primitiva, no início da igreja surgem e se convertem vários irmãos e irmãs que não eram judeus, que estavam abraçando a fé, inclusive muitos deles através do apóstolo Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios, porque desenvolveu um ministério muito grande voltado para os não-judeus também. Então esses estavam se convertendo, abraçando a fé em Cristo, e alguns judeus cristãos, chamados de judaizantes, que não queriam abrir mão da lei cerimonial, eles começavam a querer exigir dentre estes judeus o fato de guardar o sábado, o fato de cobrar a circuncisão dos homens que não eram circuncidados, evitar alguns tipos de alimentos que eram mandamentos única e especificamente para os judeus do Antigo Testamento. Então houve um levante, houve uma tentativa de judaizar o cristianismo nos primeiros séculos da igreja primitiva. Contudo, o apóstolo Paulo e demais apóstolos, eles, ao escreverem suas cartas, isso está muito presente na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Gálatas, escrita por Paulo, também na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, está muito presente esse combate que Paulo faz contra essa prática judaizante, mostrando que a salvação ela se adquire única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, independentemente das obras da lei. Então, nós vemos que no Antigo Testamento é combatido o legalismo e também no Novo Testamento há um combate a esse legalismo. Por fim, o terceiro tópico fala sobre como superar o legalismo. Obviamente, nos nossos dias pode haver também alguém ou alguns movimentos, ou alguém nas nossas congregações, podemos dizer assim, infelizmente, que queiram levantar a bandeira da liturgia, da prática litúrgica acima da essência da adoração. E sacralizar algumas coisas, estabelecer como sagrado algumas coisas que necessariamente não são sagradas. Então, há uma tentativa muito grande de um regresso a essa perspectiva legalista. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para superar essa prática nova do legalismo seria buscar a centralidade de Cristo em nossa fé. Obviamente, entendendo que Cristo está no centro da nossa fé, nós conseguimos tirar tudo aquilo que queira
impedir que Jesus esteja no centro da nossa vida, no centro da nossa adoração, no centro da nossa fé e das nossas convicções. Obviamente, Cristo deve ser a centralidade da nossa fé. Cristo na pessoa dele e dos seus ensinos. Então, vivemos um evangelho cristocêntrico, pregamos esse evangelho e devemos sempre rever aquilo que Jesus estabelece como prioridade na nossa adoração. Lembro-me quando a mulher samaritana faz uma pergunta a Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ela diz: Senhor, qual lugar, deixa-me usar essa linguagem, qual lugar sagrado, qual lugar sacro, qual lugar santo para adoração? É no templo lá em Jerusalém ou é no monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam? E Jesus diz: olha, já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Jesus, ele, com aquela fala, com aquela informação, com aquela afirmação para a mulher samaritana, ele demonstra cabalmente que a adoração não está presa a um espaço geográfico. A adoração é muito mais do que um local onde a gente se reúne para adorar. A adoração é justamente uma disponibilidade de mente, de alma, para adorar a Deus. O mais importante não é o lugar, mas é o coração do adorador voltado em adoração para Deus. Outra coisa que ele vai dizer no segundo ponto do terceiro tópico é amando mais as pessoas que a religião. É claro, a nossa vida religiosa, a nossa vida de adoração para com Deus, a nossa relação na vertical, a nossa relação entre nós e o nosso Deus na vertical, ela interfere tenazmente na nossa relação horizontal, na nossa relação entre nós e os nossos semelhantes. Então, a nossa adoração, ela não deve estar desacordada, ela não deve estar desconectada nas nossas relações interpessoais. A nossa adoração a Deus, ela reverbera também de maneira positiva nas nossas relações interpessoais com aqueles que convivem conosco. Lá em 1 João, o apóstolo João vai dizer que como nós podemos dizer que adoramos, ou que servimos, ou que amamos ao Deus que não vemos, se nós não amamos ao nossos próximos dos quais nós vemos. Então a nossa adoração com Deus invisível repercute na nossa convivência com aqueles que nós vemos, com aqueles que nos servem. Por fim, ele fala que nós devemos também vivenciar a liberdade proporcionada pelo Espírito de Deus. Afinal de contas, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero desejar uma semana abençoada e que neste domingo que possamos estudar juntos a palavra de Deus na escola bíblica dominical, uma escola que é uma escola para toda a família. Então, você, professor de escola dominical, divulgue esta lição, mande um WhatsApp para os seus alunos, dê uma ligadinha para os seus alunos, aquele aluno que está doente, que nunca mais você o viu na escola bíblica dominical, vá visitá-lo, aproveite essa semana para contactar com seus alunos, a fim de que no próximo domingo eles possam estar juntos, aprendendo uma lição tão importante, tão relevante, quando nos nossos dias o conceito de adoração tem sido muitas vezes prejudicado, muitas vezes equivocado. Então que Deus abençoe, um domingo e uma escola dominical abençoada.